Vamos lá, galera. Então vamos dar continuidade aqui, tomamos aquela aguinha. Agora entender aí o que a gente faz lá dentro da tomografia, hein? Então vamos ver aqui o que a gente faz lá, tá? Então, bom, agora precisamos saber sobre o nosso papel dentro da hemodinâmica. O nosso papel, ele é importantíssimo lá, hein? É super importante você estar entendendo ali a sua atuação dentro da hemodinâmica. Lá, a gente tem três momentos cruciais. Nós, profissionais da radiologia, a gente atua lá dentro da hemodinâmica em três momentos cruciais. A gente atua antes do procedimento. Então, 9 horas vai começar a embolização de aneurisma. 10 para as 9 já estejam lá, tá bom? Então, assim, cheguem sempre antes do médico, porque a gente tem ali uma atuação antes mesmo de começar o procedimento. A gente tem uma atuação durante o procedimento. Ali no decorrer do procedimento, é importantíssimo até parar de mexer no celular, ficar atento, observar o que o médico está falando, observar o procedimento, entender o procedimento, passo a passo dele ali, o que está acontecendo. Então, assim, é super importante. Ah, mas um dia eu estava com você lá, você mexeu no celular. Tudo bem, eu corri esse risco. Né? O colega, eu estava lá com o colega mexeu no celular, ele correu esse risco. Ele tem uma facilidade, ele conhece aquele procedimento, ele está acostumado a ponto dele conseguir mexer no celular e interagir com o médico, realizar o negócio com facilidade. Mas o ideal é você estar atento ao que está acontecendo, tá bom? E temos também uma atuação ali no pós-procedimento. Então, a gente tem atuação em três momentos importantes, tá bom? Antes, durante e depois. Isso a gente vai entender o porquê, o que a gente vai estar fazendo. Então, primeira coisa, antes do procedimento, pessoal, antes, é importantíssimo chegar antes do médico, tá? Ah, mas não deu, lá, eu estava lá no raio-x, o raio-x estava lotado, tudo bem, mas o ideal é chegar antes de começar o procedimento. Na maioria dos serviços, ele até te orienta, fala, olha, 9 horas o procedimento, 10 para as 8, 10 para as 9 já vai estar lá, já vai para lá, tá bom? Já fica lá, já vai arrumando as coisas. Você chegou, primeira coisa, você entrou na hemodinâmica, vamos lá. Quem que é o paciente? Ah, Dona Maria, fulano de tal. Você já olhou lá, conversou com a enfermagem, viu quem que é. Entenda o caso dela. Entenda o que está acontecendo com ela. Essa paciente, o que que é? Ah, é uma embolização de aneurisma. Você sabe qual o lado que é? Ah, não sei. A enfermagem vai falar para você, ah, não sei. Então você vai lá, tem exame anterior dela? Deixa eu ver aqui na pastinha dela se tem CD. Ah, tem um CD aqui da Plane. Opa, deixa eu abrir esse CD, que é uma angiotomografia. Vou colocar no aparelho, o aparelho tem condição de abrir o CD. Você abre o CD, muitas vezes você pode pegar aquele volume do CD, você realizar uma reconstrução 3D, observar a reconstrução 3D. Ah, aqui o aneurisma. O aneurisma está na cerebral do lado, cerebral média do lado esquerdo. Você já entendeu isso. Você já olha, opa, será que ele tem colo? Colo é o pescoço, lembra? Será que ele tem colo? Deixa eu olhar o colo. Ah, ele tem um pescocinho aqui. Deixa eu medir esse pescocinho aqui. Ah, deu 3 milímetros. Opa, já tem essa informação aqui. Deixa eu medir o aneurisma. A aneurisma deu 5 milímetros de aneurisma. Então, assim, você já deixa na tela aquilo lá para o médico. Por quê? O médico, muitas vezes, esse paciente passou nele no consultório há 3 meses atrás. Passou há 3 meses atrás, o médico não lembra que caso que é o que ele vai realizar hoje, qual que é o caso da Dona Maria, ele sabe que ele tem uma agenda cirúrgica, que aí é um procedimento cirúrgico, ele tem uma agenda, e ele tem que ir lá para o tal hospital, tal hora que ele tem um procedimento de embolização de aneurisma. Mas qual aneurisma, quem que é o paciente, exatamente, na maioria das vezes ele não lembra. E quando ele chega lá, ele chega, você já está com tudo na tela para ele, meu, facilita muito a vida dele. Ah, mas o paciente não trouxe CD, não tem exame nenhum aqui. Faz uma busca no PACS. Então a gente tem lá essa informação lá dentro do PACS. O PACS é uma nuvem de informação muitas vezes você tem acesso ali, dentro do serviço você tem acesso. Deixa eu fazer uma busca aqui. Deixa eu olhar, tem angiorressonância, tem angiotomografia. Então você vai buscar essa informação lá dentro do PACS. E você baixa esse exame, já deixa ele na cara do médico, tá bom? Reconstrua.
tá? Então é importantíssimo você estar reconstruindo o exame para ele, que seja 3D, que seja outros planos, que sejam oblíquas. Tem médico que gosta de MIP, você já realiza o MIP para ele. Então é importantíssimo isso. Identificar a lesão, né? Ah, eu não sei ver, né? Isso não é minha obrigação. Tudo bem. Mas, assim, igual eu falei para você, se você já tem uma noção de anatomia, você já deixou na cara dele ali, ele já vai ter uma credibilidade maior no seu trabalho. Você chegou, doutor, ó, esse aneurisma que você vai tratar mesmo? Olha aqui, ah, nossa, quanto será que está medindo esse colar? Eu já medi aqui, doutor, está com 3 milímetros, dá uma olhadinha aqui. Ah, nossa, você também mediu o aneurisma, ah, que legal, é isso que eu queria que você fizesse, né? Então ele já gostou, ele já sabe que você já está um passo na frente, já está ajudando ele. E tem um detalhe, demonstrar a posição de trabalho. Demonstrar a posição de trabalho, o que é? É quando a gente pega aquela informação para o médico, a gente dá uma rodadinha e deixa ela de uma forma que fica muito mais fácil dele ver. Lembra que a gente estava vendo no começo da aula, a gente viu lá aquela imagem das artérias? Eu achei o melhor momento ali, ó. Vou mostrar para vocês, ó, aqui ficou evidente, né? Ficou bem evidente. De repente ele olha, ah, essa posição que eu vou virar um pouquinho, que eu vou dar um oblíquo aqui. Então, de repente ele altera um pouquinho, mas você já está ali interagindo com ele, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um, um exemplo dentro da hemodinâmica, que é a tela da hemodinâmica, tá? Então a gente tem algumas ferramentas lá dentro da hemodinâmica. Aqui, por exemplo, quando eu observo que a coluninha é azul, isso aqui é uma referência que eu deixo, uma referência óssea, que muitas vezes ajuda o médico a ter uma noção exatamente, no caso aqui, eu não achei da cerebral, mas aqui no caso é um abdominal, né? É um pós-tratamento aqui, ó, já tem aqui uma endoprótese, que a gente faz lá dentro da hemodinâmica, a gente participa, uma endoprótese de aorta abdominal. Então, assim, no caso, você pegou essa informação, você vai estar trabalhando com ela cerebral também. Aqui já é cerebral, né? Então, você vai estar deixando essa informação, lembrando que essa tela aqui, ó, é a tela da hemodinâmica, tá bom? No caso, aqui o modelo da Siemens, que modelo que se depara com ele constantemente aí dentro dos serviços aí, tá? Então, a gente tem uma referência, ó, essa referência do vaso 3D e da calota craniana. Então, a gente consegue mostrar isso para o médico. Consigo mostrar também ali o MIP, por exemplo, aqui é o MIP. Observem aqui, ó, isso aqui é um íconezinho da hemodinâmica que mostra ali uma mesa e um arco. Quando ele está azul, é uma posição em que eu consigo deixar o paciente deitado lá, o paciente consegue ficar nessa posição. No caso aqui é um AP, né? Então ele está nessa informação aqui, está de frente. Agora aqui já é um plano axial, igual da tomografia. Eu não consigo deixar o paciente para o arco fazer isso. Na tomografia eu consigo, mas agora observe aqui, ó, a mesa está assim e o arco está nesse formato aqui em cima da mesa, ó, né? O intensificador e campola aqui. Então, ele não consegue fazer isso. Ó. O braço dele não deixa de fazer isso. Então, ele está vermelhinho. Então, essa informação para o médico não dá. Né? Aqui, no caso, aqui, eu vou estar identificando a lesão, achando, e eu vou estar deixando para o médico essa informação. Beleza? Então, o que é importante? Antes do procedimento, você buscar a informação do paciente, você trazer a informação do exame, você deixar ali tudo preparado para o médico. Isso é importante antes da realização do exame. Nem começou o exame ainda. Agora, durante o procedimento. Durante o procedimento, pessoal, você tem uma atuação direta com o médico. O médico ele tem um microfoninho que fica em cima da mesa de hemodinâmica e ele fica, dependendo ali do profissional que está do outro lado, ele fica interagindo. Ó, fulano, você viu aqui o aneurisma? Ô, ciclano, nossa, olha aqui. Então, ele muitas vezes interage com você. Você já criou ali uma dinâmica de interação com ele. O os trabalhos que eles fazem dentro da hemodinâmica, às vezes eles têm essa característica de você interagir com o médico. É claro que você não vai ficar ali de brincadeira, você puxando papo, espera ele falar, ele dar abertura, ele começar a acreditar no seu trabalho, mas essa interação ela é bem maior do que os outros setores da radiologia, como a tomografia, o raio-x, o centro cirúrgico. O centro cirúrgico também se tem uma interação com eles, mas ali é uma interação bem dinâmica. O que acontece? Por exemplo, começou o procedimento, ele vai realizar ali a primeira arteriografia. Na primeira arteriografia, ele vai estar realizando uma imagem semelhante a essa imagem aqui.
Essa primeira imagem aqui, ó. Por quê? A punção que ele faz é aqui na região inguinal, ó, um pouquinho para baixo aqui. É aqui na região inguinal, tá bom? Abaixo da ilíaca, na femoral. Então ele sente, né, a artéria ali, ele faz a punção aqui, o catéter começa a subir aqui, ó, tá? Começa a subir. Se de repente um paciente semelhante a esse daqui, que já tem uma endoprótese, tem uma variação anatômica, que já muda bastante a anatomia, a bifurcação seria mais ou menos aqui embaixo, ó, na anatomia normal. Então a bifurcação está um pouquinho para cima, por causa das endopróteses. Então esse paciente, ele precisa arteriografar já antes. Ele vai fazer uma arteriografia aqui e para poder subir. Muitas vezes, se ele não estiver conseguindo realizar esse caminho, esse trajeto, ele vai estar pedindo para vocês, o fulano, habilita para mim aí o roadmap. Roadmap é uma ferramenta que a gente tem lá dentro da hemodinâmica, né? Road, rota, map, mapa. Então, mapa da rota. Então, você vai injetar o contraste, habilita um botãozinho para ele ali, cada aparelho tem o seu botãozinho, se habilita esse botãozinho, ele tem essa informação. Ah, coloca para mim aí um landmark. Landmark é uma referência óssea. Então, ele vai ter, ele quer o quê? Ele quer que você coloque um osso parecido com esse, não é esse aqui é do 3D, ele vai colocar um ossinho, uma imagem de um osso ali do raio-x, que o landmark você consegue do 100% até o 0%. Então, assim, coloca 50%, metade. Normalmente a gente trabalha com 50%. Metade quer dizer o quê? Você coloca um ossinho mais tênue ali para ele, só para ele ter uma noção. Opa, tô aqui no perto do ilíaco, tô subindo a coluna, já tô lá em cima na região do tórax. Então, assim, ele tem uma referência, ele pode solicitar para você habilitar o landmark. Salva essa imagem para mim, você pode estar salvando, ele pode pedir para você medir essa região, mede para mim aqui o calibre da carótida, para me saber qual é o catéter que eu vou usar. Ele pode pedir para você deixar uma referência lá na hemodinâmica, a gente tem 3 monitores. Então ele pede para você salvar no monitor do meio uma referência. Para quê? Aquele vaso tortuoso, por exemplo, o arco aórtico está ali, para ele saber a angulação. Ele pede para você jogar essa referência. Ele pode pedir para você um shift, um pixel shift. Então, um pixel shift também é quando o paciente dá uma mexida, ele respira, ou o paciente dá uma mexida ali na mesa, treme a imagem fica toda mexida, você vai lá, corrige isso. Ele pode pedir para você, olha, como que eu realizo aqui um iPollet? O iPollet é aquele 3D que a gente realizou ali anterior, ó, esse 3D bonitão aqui, ó, né? Aqui foi deixado o osso e foi deixado o vaso, mas dá para tirar o osso, dá para deixar só o vaso. Então, assim, ele vai pedir para você orientação como ele vai realizar e essa realização é parte dele e parte sua. Então, você interage com ele. Fixar a imagem. Como que eu fixo a imagem? Fixar a imagem, o que é? Ele tem lá uma imagem de tomografia ou própria imagem 3D da hemodinâmica, que ele vai deixar fixo no monitor, quando ele mexe, roda o arco, aquela imagem fica rodando, ela fica fixa no arco. Então, a gente tem N ferramentas para estar sendo utilizada lá. Mas qual que é essa ferramenta? Como que eu conheço essa ferramenta? Opa, precisa entender um pouquinho da literatura, aprender um pouquinho da literatura, aprender as ferramentas no equipamento, mas calma, tudo isso com a evolução profissional. A ideia que é mostrar para vocês que a gente tem N ferramentas ali e que a gente utiliza essas ferramentas a todo momento junto com o médico. Então, isso que é importante. A hemodinâmica ela é rica em ferramentas, né? Então, por exemplo, durante a reconstrução de um 3D, né? Esse aqui é o momento da reconstrução do 3D. Ele adquire o 3D, notem que tem um vasinho subindo aqui, ó, tem contraste subindo aqui, né? Tá bem tênue, porque essa imagem aqui é uma imagem que vai ser reconstruída ainda, é uma imagem semelhante àquela que eu mostrei para vocês anterior, que ficava rodando. Essa informação é uma informação que a gente vai estar mostrando para o médico, ó, você reconstrói isso, ó, o aneurisma aqui, ó, o aneurisma está bem ali, ó, tá? Então, está numa posição ruim, eu preciso rodar ele para poder ter uma posição melhor, ó. Agora já tirou, mesmo aneurisma, tirou ali o osso, e aqui já estou com uma posição melhor, ó, uma posição de trabalho boa. Por quê? Ele consegue ver o colo do aneurisma, ó. O colo é esse aqui, ó, esse pescocinho aqui. Isso aqui é importantíssimo para ele entender aonde que está esse aneurisma, como que vai tratar esse aneurisma. Então, isso é importante para ele. De que jeito que ele vai tratar e como que ele trata, né? Aqui eu tenho aqui uma dinâmica de como que ele trata.
Bom, durante o procedimento, então é isso. Você vai ter ali N ferramentas para você estar interagindo com o médico, tá? Então você tem essas ferramentas, você vai interagir com o médico e você vai estar conhecendo essas ferramentas. Acabou o procedimento, você ainda continua realizando ali atividades, que tem os pós-procedimentos. No pós-procedimento, você vai ter que estar realizando ali as documentações. Então, é importantíssimo você entender as documentações, como que eu documento essa informação. Documentar é o que? É você identificar estruturas lá na tela, colocar o nomezinho da estrutura e salvar aquilo. Por quê? Aquilo é um documento. Ele realizou um procedimento e muitas vezes ele faz uma arteriografia e na sequência você faz uma embolização de aneurisma. Então você tem que registrar a arteriografia, que foi realizado aquele exame, passo a passo, e depois o pré, o pós do procedimento. Identificar ali material utilizado, de repente ele colocou ali 10 micromolas dentro do cérebro, né? Colocou 10 micromolas, ou ele colocou ali duas, três, colocou um stent. Então é importante para que vocês registrem essa informação. Ah, tem que gravar CD, grava CD, tem local que tem que documentar filme, documenta o filme, manda para o Pax essa documentação. Então, assim, você tem que organizar esse pós-procedimento. É importantíssimo você estar organizando isso, documentando e mandando para o médico, tá bom? Por exemplo, quando eu falo em documentação das fases do contraste, documentar as imagens, o que eu preciso entender? Aqui eu tenho uma dinâmica de uma, duas, três, quatro imagens. Quatro imagens da mesma região. Então isso aqui é bem importante, é um negócio que às vezes confunde um pouquinho as pessoas. Aqui, ó, observe aqui, está com uma subtração óssea, que é uma ferramenta que a gente usa lá para tirar o osso. Então, durante a aquisição, mas dá para a gente ver que o paciente mexer um pouquinho, ó. Eu vejo que a órbita do paciente, a outra órbita está aqui mais ou menos, né? Eu vejo aqui, ó, fossa nasal, consegue ver isso? Fossa nasal, ó. Eu consigo ver aqui, ó, a região, então aqui para cima aqui, ó, a região aqui da calota craniana. Então, isso aqui é uma vista de frente do paciente. Então, está em AP, tá bom? No caso da hemodinâmica, PA, mas uma vista de frente aqui. O contraste foi injetado do lado esquerdo, na carótida interna. O contraste subiu, ó. Ele fez um loopzinho aqui, veio, fez outro loop aqui e subiu, né? Subiu, mostrou o quê? A cerebral anterior, do lado esquerdo, e mostrou a cerebral média do lado esquerdo. E as ramificações depois dela ali. Então tem essa informação. Só que essa informação, a primeira imagem aqui, eu tenho ela numa fase bem precoce, uma fase inicial, que é o contraste bem dentro da artéria. Então, o contraste subiu a artéria. Quando o contraste sobe, ele vai virando arteríola, que ele fica fininho, ele já começa a entrar numa fase capilo-venosa, de capilar para venoso. É a transição ali, né? A hematose. Ele está aqui, ó, ele já está começando a ter um retorno agora, já começa a ter um retorno venoso. O sangue sobe arterial e volta venoso. Ele está começando a querer voltar, ele está nessa transição, ó. Ele está na transição. Notem que o sangue ele já está aquela fumaça de sangue ali, porque ele já está voltando, ele está saindo dos capilares, que são saindo dos capilares, que são saindo das arteríolas e entrando nos capilares venosos ali, voltando nas vênulas, né? Sai os capilares, que são as artérias fininhas, e começa a voltar ali nas vênulas. Então, sai de artéria e já começa a fazer essa transição para a veia. Mas ele está numa fase bem fininho, então parece uma nuvem de contraste. E depois, aqui, do ladinho aqui, eu já tenho essa informação aqui no retorno venoso, tá? Então, já é um retorno venoso, já é veias. Então, eu tenho aqui a região de veias, retorno venoso, com os seios venosos, voltando. Então, é o mesmo contraste, isso aqui leva o quê? 2, 3 segundos para acontecer. Ele entra arterial, vira cápulo venoso e já volta venoso. Essa informação aqui eu tenho que documentar nesses 3 momentos com o médico. Porque tem doenças que é da fase arterial, tem doenças que é da fase cápulo-venosa e tem doenças que é da fase venosa, né? Por exemplo, uma estenose de ser venoso, ele vai ver que é essa fase venosa. E eu tenho aqui também essa informação que como referência com um landmark.
um landmark acentuado, que tem aqui o osso, apesar de eu identificar o osso aqui nessa mexidinha, mas isso aqui o ideal é dar uma limpada aqui, colocar um pixel shift para tirar esse borramento aqui dessa informação. Mas eu tenho essa informação aqui como referência óssea. Então, eu tenho as 4 imagens do mesmo paciente, da mesma região, em momentos diferentes, tá bom? É isso que é importante para documentar o seu exame. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, é uma aula rápida, né? É uma aula que, chovendo informações ali, é uma aula por despertar do interesse dentro de hemodinâmica. Eu acho que vale super a pena. É um nicho hoje que a gente tem poucos profissionais ali que, de fato, atuam com excelência. Muitos atuam, mas com excelência são poucos. Então, assim, é importante você entender daquilo, saber o que o médico está pedindo. Por exemplo, aqui, ó, é um roadmap, ó, o roadmap ele é branquinho assim, o 3D, a aquisição aqui, a referência óssea. Então, esse tipo de informação você vai estar interagindo com o médico constantemente, ó. É importante você entender dentro desse contexto. E se não, eu não consegui buscar todas as informações, foi muito rápido, a ideia é passar para vocês esse despertar. É vocês começarem a querer um pouco mais sobre esse conteúdo. É claro que a gente tem material sobre isso, vou aproveitar a oportunidade também de divulgar, né? Aí quem puder também ajudar a gente no dia a dia a divulgar esse tipo de conteúdo que a gente trabalha. Hoje a gente vai estar com um curso que vai estar sendo lançado no mês de agosto, o dia exato depois eu até vejo, para quem tiver interesse, mas é um curso com a parte teórica completa de hemodinâmica, que você não vê por aí. Não pense vocês que é um conteúdo fácil de adquirir, um conteúdo que está disponível aí no dia a dia. É um conteúdo que até tem muita dificuldade até de achar na internet, até mesmo na internet fica um negócio muito separado ali, fica um negócio ali muito disperso, né? A gente tem esse conteúdo reunido. O conteúdo vai ser apresentado por mim, pelo professor Danilo. Então, quem tiver interesse, quero conhecer, quero saber mais, a gente está à disposição. Esse conteúdo a gente não tem estágio, a gente tem visita técnica. Então, vai ter um dia que a pessoa vai lá dentro do serviço de hemodinâmica, vai conhecer, vai mostrar o aparelho, vai mostrar os exames, abrir, mostrar como é que mexe no aparelho, mostrar as ferramentas. A gente não conseguiu estágio nesse nicho porque ele é bem fechado, mas visita técnica já é um adianto muito grande aí para quem quer conhecer mais esse conteúdo. Tem mais informação aqui? Essa aula que vocês assistiram, isso aqui é um conteúdo enriquecedor para vocês. Quem tiver interesse pode solicitar certificado, tá bom? Solicita aqui dentro da SaberX certificado. E no caso aqui é o WhatsApp da mídia. O custo dele é um custo simbólico, é só para pagar a certificação. Todo certificado que a gente emite, a gente paga, tá, pessoal? Pensa vocês que a gente faz um certificado, esses certificados são registrados dentro dos conselhos, então o certificado, quando a gente libera um certificado, ele tem um custo, e é esse custo aqui. A gente não ganha nada com isso aqui, não. Então, simplesmente é um repasse, que também não tem como pagar, porque se 100 pessoas pedirem o certificado, estão lascados, né? Na geração pobre, né? Fica mais pobre ainda. Então, assim, isso aqui é só um curso simbólico para quem quiser. Então, eu gosto, eu faço faculdade, o certificado é importante para mim, dentro da faculdade, dentro dos meus serviços, eles cobram o certificado, eu quero ter um currículo enriquecedor, então, assim, isso aí é válido, tá bom? O que mais? De informação? Bom, informação é só isso. Dúvidas? Quem quiser, fique à vontade, tá bom? A gente já está em cima do tempo aqui, mas podem tirar dúvida. Nos grupos, o pessoal que está aqui são pessoas convidadas dos grupos de radiologia da SaberX. Então, assim, a maioria está nos grupos. Quer tirar dúvida? Pode mandar no meu zap, tá bom? Eu não entendi tal coisa, pode mandar. Às vezes, é claro, eu não consigo responder na hora, tá dando aula, tá dando hospital, tá fazendo alguma coisa, mas assim, fique à vontade, tá bom? Curso de lançamento sobre X, sobre TC e RM. Aqui a Mariane está perguntando aqui do curso. A gente tem um curso de tomografia normal, tá, Mariane? Tem um curso de tomografia que é o mesmo formato que a maioria já fez, que é híbrido, teoria online mais estágio. E a gente tem, e a ressonância também tem esse curso. E tem um curso bem legal, cara. Ó, sabe, é claro que a gente é empresa, mas assim, é um negócio que eu acho super diferencial para quem quer ter um potencial dentro dessa área. A gente tem um curso que chama Expert. É um curso lá dentro do Hospital Policlin.
Aqui só tem em São José. Não, mas eu queria que em Caraguá, Guaratinguetá, a gente não tem. Infelizmente, a gente não tem. A gente só tem dentro do Policlin, que é um curso de 10 meses. Você vai lá, você vai ficar 5 meses na tomografia, 5 meses na ressonância. Fazendo o exame ali dentro mesmo do serviço, tá bom? Fazendo o exame, você senta lá, é um aluno por período. Se caso, eu tenho um colega que quer fazer comigo, às vezes dá 2, esse é de 10 meses, esse de 10 meses. Só que as vagas deles são bem limitadas, são pouquíssimas vagas, porque a gente não tem assim muita. Como é um curso que a pessoa fica lá, ela tem mentoria, pessoal. Ela fica lá junto com o professor Danilo, professor Israel, fica lá junto com o professor Felipe. É só a galera nata mesmo da radiologia, os caras bam da radiologia, que tem ali mentoria, que segue o Pablo Marçal. É só gente boa mesmo, cara. É gente que consegue levantar a sua vida. Você vai estar lá, você vai interagir com ele, você vai estar todo dia, 2 vezes por semana, 4 horas por dia. Então é o momento que você, não é por não, você levanta, é mais 10 meses. Mas dá para. Eu trabalho no meio da semana, não tem tempo à noite, aí não dá para fazer. Mas sim, tem de manhã, tem à tarde, tem à noite, tá bom? 4 horas por dia, 2 vezes por semana. Chama a mídia lá, que ela explica certinho para vocês. Normalmente tem pouquíssimas vagas dentro desse curso, tá bom? Mas é um curso assim, se eu fosse mais novo, estivesse começando a radiologia, eu ia fazer esse curso, porque assim, é um curso que muda vidas, tá bom? Muda vidas aquele curso lá. Tá? Pessoal, forte abraço, tá bom? Até mais, forte abraço a todos aí. Fique com Deus.